Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte. Capítulo 9. Pela manhã, Diodoro levantou-se, sentindo-se comunicativo, tocado de algum remorso. Lucano era apenas o filho de um liberto. Apesar disso, Diodoro, que o amava verdadeiramente como a um filho, sentia vergonha de si próprio. Fora aquela maldita enxaqueca, naturalmente, que exercera sobre a razão de um homem o mesmo efeito que Medusa tinha sobre a carne. O que o levara a esquecer que uma modesta donzela romana não se poderia casar sem o consentimento de seu pai? Era antes seu jovem coração que ele estava considerando, pensou o tribuno. Não o queria esmagado, assim como ele amara Íris. Era possível que a delicada e pequena Rúbria amasse Lucano. Aquilo tornou Diodoro mais determinado do que nunca a mandar a menina e a mãe para Roma. Nesse interim concluiu os arranjos para o noivado de Rúbria, à hora da primeira refeição com Carvílio Ubiano. Regatearam no que se referiu ao dote. O cauteloso tribuno queria ter a certeza de que, se Piso um dia viesse a divorciar-se de Rúbria, ou se ela resolvesse deixar a casa do esposo, o dote lhe seria devolvido. O senador ficara bem-humorado, embora tivesse resolvido deixar aquele lugar impossível na manhã seguinte. Quepitá, naquela aurora rosada, esteve no quarto de Rúbria para o costumeiro exame matinal. Sentia-se profundamente angustiado. A mocinha tivera sua doença mortal estacionada durante um período de tempo que durara mais do que em qualquer outro caso registrado por Hipócrates ou pelos seus discípulos. Os sintomas do retorno, porém, estavam ali. As mucosas macias de sua boca e garganta mostravam o crescimento mortal da doença branca. Um de seus joelhos estava inchado e quente, e da noite para o dia ela perdera o colorido das faces, e de novo se fizera pálida como um fantasma. Sentia-se lânguida e febril, mas havia um bom sinal. Sua disposição ainda era alegre. Poderia haver outro estacionamento, se não ocorresse hemorragia interna. O médico examinou-lhe a urina, fez certas perguntas à ama. Até então, as secreções do corpo estavam livres de sangue. Recomendou-se então que ela passasse alguns dias na cama. Encontrou-se com Diodoro na escadaria. O tribuno tinha uma expressão altamente satisfeita e contente em seu rosto feroz. — Por que a pequena não está com sua mãe? Indagou. — Ela sente-se hoje um pouco cansada, respondeu o médico em voz baixa. Diodoro parou na escada. — Está doente? Perguntou, sentindo o coração acelerado. O médico hesitou. Por quanto tempo deveria manter o tribuno inconsciente de que sua filha ia morrer? Diodoro observava-lhe agudamente o rosto. Quepitá sorriu. — Acho que ela esteve brincando demais, disse ele. Torceu um joelho e precisa ficar na cama até que a inchação desapareça. E acrescentou: dê-lhe uma poção que a fará dormir, a fim de descansar o ponto machucado. A forte compressão que Diodoro sentia na garganta afrouxou. Sacudiu a cabeça, dizendo: parece impossível que uma jovem de 14 anos se comporte como uma criança saltitante de 4. Eu estava à tua procura, meu Quepitá, antes que comecem as chuvas da primavera.
A senhora Aurélia, minha filha, e tu partireis para Roma. Acabo de contratar o casamento dela com meu sobrinho Piso, filho de Carvílio o Piano. Quepitá ficou apavorado. Cruzou as mãos finas e morenas sob seu traje branco, de forma que Diodoro não pudesse ver como se contraíam trêmulas. Senhor, disse ele, não é boa a ocasião. Rúbia fez muito progresso nesse clima tépido e suave. Passou bem durante alguns anos. Entretanto, ainda tem a constituição delicada. E expô-la à umidade e às chuvas de inverno de Roma, a essa altura, será perigoso. Tolice, disse Diodoro, mas sentia-se abalado. Vi meninas mais doentes tornarem-se vigorosas e rechonchudas depois de casadas, e particularmente depois que tiveram filhos. Rúbria tem sido muito mimada. Quepitá umedeceu os lábios e manteve os olhos baixos, para que o tribuno não pudesse ver neles o medo. A menina tinha menos de 1 ano de vida, podia morrer no dia seguinte ou no outro. Afastá-la de seu pai, de seu querido companheiro de brinquedos, da tepidez e dos aromas da Síria, apressaria sua morte, arrebataria a doente a sua tranquilidade. 1 ano, 6 meses, suplicou Quepitá, ela só tem 14 anos. Não, falou Diodoro, batendo enfaticamente com a mão na parede branca da escadaria, dentro de 1 mês. Quepitá, esquecendo sua posição, levantou a voz e exclamou: Em nome de Deus, Diodoro, não afastes de ti a menina. Ela é o coração de teu coração e ama-te mais ternamente do que qualquer outra pessoa no mundo. Isso eu sei, disse Diodoro em tom mais brando. Achas que será fácil para mim renunciar a ela? Mas se ela e sua mãe forem para Roma, aquele César de sangue gelado poderá chamar-me de volta. Carvílio o Piano fará o que puder. Tibério sempre ouve os senadores, e Carvílio tem muitos amigos entre eles. Quero paz, quero retirar-me para a minha fazenda. Quepitá pensava no amor entre Rúbria e Lucano. Observara como crescia a inocente paixão entre a donzela e o filho de Enéas. Ultimamente, não dissera a Lucano que a menina ia morrer. Eles precisavam ter o seu jovem sonho de amor, o mais belo e mais doce de todos os sonhos, até o momento inevitável. Era um amor puro e tristemente ia passando, a cada dia que corria, a ser o amor de uma mulher por um homem. Se Rúbria não estivesse morrendo, Quepitá teria sugerido ao tribuno que afastasse sua filha de uma situação que, inevitavelmente, traria angústia para ela. O médico sentia-se perplexo. Não tinha coragem de dizer àquele pai que sua filha morreria fatalmente, no máximo dentro de alguns meses. Mas sabia ainda assim que ela não podia ir para Roma e ali morrer em lágrimas por causa de Lucano e de seu pai. Havia apenas uma coisa a fazer. Inclinando-se em silêncio diante do tribuno, dirigiu-se aos apartamentos das mulheres e pediu a uma escrava que solicitasse de Aurélia um momento de consulta. Aurélia, que estava fiando diligentemente entre suas escravas, mandou chamá-lo, sem interromper seu trabalho. Quepitá estudou-a. Era uma mulher de senso e força, nunca histérica, nunca se mostrando caprichosa, nunca amuada ou irracional. Suas faces estavam mais coradas do que de costume naquela manhã, e seus grandes olhos castanhos pareciam mais meigos, como se ela estivesse devaneando sobre algum prazer, algum amor passado. Posso falar-te em particular, senhora? Pediu Quepitá. Aurélia imediatamente mandou que suas escravas se retirassem, mas suas mãos continuaram ocupadas. Como está a nossa Rúbria esta manhã? Indagou. Quepitá disse: há algo de que te preciso falar, senhora, e que não ouso dizer ao nobre tribuno. Aurélia ficou com o fuso na mão, e seu pé imobilizou-se sobre o pedal. Empalideceu um pouco,
mas seus olhos não se obscureceram, nem se alarmaram de susto. Disse serenamente: Rúbria está doente outra vez? Sim, senhora. Ela não pode viver. Morrerá antes do outono. Aurélia tornou-se lívida sob a pele morena. Pousou o fuso sem que a mão lhe tremesse. Conta-me, pediu ela em voz abafada. Keptá jamais a admirara tanto quanto a admirava agora. A força nela era a força de um carvalho, atormentado por um vendaval, mas sem ser arrancado por ele. Como Ceres, que perdera sua filha Proserpina para o deus da morte. Plutão também, para ele, perderia sua filha. Ao contrário de Ceres, não amaldiçoaria a terra, nem andaria sobre ela, de lá para cá, lançando queixumes. Suas raízes eram profundas e vigorosas. A pequena Rúbria tem a doença branca, disse Keptá, sem conter as lágrimas que afluíram aos seus olhos enigmáticos. Aurélia as viu e comoveu-se. Disse: A doença branca? Não há cura para isso, eu sei. Tens certeza, Keptá? Sim, senhora. Ela teve uma recuperação de alguns anos, bem para além das minhas expectativas. Mas agora a doença voltou. Deus concedeu um milagre uma vez para seus próprios e misteriosos propósitos. Não concederá outro milagre desta vez. Aurélia cruzou as mãos robustas sobre os joelhos e ficou a olhar para elas. Eu não disse ao tribuno que estou grávida. Queria ter certeza. Devo dizer-lhe, para aliviar o golpe da morte próxima de Rúbria? Senhora, dentro de 2 semanas, podes falar-lhe na criança que vem, pois então teremos certeza. Mas não lhe fales de Rúbria. Seu coração está nas mãos dela. Aurélia fez um movimento de confirmação. Tornou-se silenciosa durante muito tempo, enquanto Keptá ali estava, em pé, no quarto despido e brilhante. Mesmo a morte, ela aceitava com coragem. Que ele tenha paz, que ele se sinta alegre, tanto pela filha como pela criança que nascerá, disse Keptá, reverenciando-a. Contei-te a verdade, senhora, porque preciso de tua ajuda. Rúbria não pode ir para Roma. Como inevitavelmente morrerá, é melhor que morra aqui, com seu pai ao seu lado. Compreendo, disse Aurélia mecanicamente. Fez um movimento como se fosse erguer o fuso. Depois afastou as mãos. Direi a Diodoro que prefiro ficar aqui até o outono, e que este verão em Antioquia melhorará ainda mais a saúde de Rúbria. Devíamos partir dentro de 14 dias. Olhou de novo para Keptá e seu busto generoso estremeceu. Obrigada! Falou com profunda gratidão e apanhou de novo o fuso. Keptá interceptou o passo de Lucano, quando o jovem ia entrar na sala de aulas, onde Cusa já estava dispondo as lições. Vem comigo, disse Keptá, tomando o braço do rapaz, conduziu-o para a doce brisa silvestre do início daquela manhã primaveril. Ficaram no centro do jardim, onde ninguém os podia ouvir. Keptá olhou o jovem nos olhos e disse, serena e gravemente: Tenho más notícias para ti, meu Lucano. A doença branca voltou em Rúbria, e ela morrerá antes que as folhas tombem. Lucano enrijeceu. Suas faces tornaram-se como que de mármore. Durante os últimos 2 ou 3 anos, ele chegara a acreditar que Rúbria viveria. Além disso, parecia-lhe que seu próprio espírito estava ligado ao dela, como as 2 árvores, que eram as almas de marido e mulher, e que haviam recebido a graça dos deuses por causa de seu grande amor. Não falara de Rúbria com Keptá, tivera demasiado medo. Cada dia ele se alegrava com o florescimento dela. Cada hora com ela era como ouro, recentemente tirado da mina e primitivo. O riso dela era mais claro e mais forte, o colorido de suas faces mais brilhantes, seus membros mais leves e mais rápidos nos movimentos. Deus fizera um milagre, e embora Keptá o tivesse advertido no início de que se tratava apenas de um recuo,
Lucano, obstinadamente, chegara a acreditar que o milagre tivesse permanência. Não acredito nisso, disse Lucano com voz estrangulada, tentando arrancar o braço do aperto das mãos de Keptá. Agora seus olhos brilhavam de dor e medo, e o rapaz olhava para Keptá como para um temível inimigo. Keptá apertou ainda mais o braço dele. Eu não minto, falou. A menina está morrendo. Deus não pode permitir que essa coisa horrível aconteça, disse Lucano, uma nota de ódio em sua voz. Olhava para a abóbora translúcida do céu. Ele não pode levar Rúbria, que não fez mal a ninguém, cujo coração é puro, que carrega deleite e amor até em sua própria sombra. Keptá suspirou. Se Deus levasse apenas os perversos, então este mundo seria realmente um paraíso. Dizem que os deuses amam morrem jovens. Deus ama aquela criança. Rúbria será levada para ele, a fim de repousar em paz e luz pela eternidade, esperando por ti. Mas o jovem coração de Lucano rebelou-se violentamente. Sua mente estava cheia de escuridão e desespero. O macio vento que lhe roçava a carne fazia-o estremecer. Odiava Deus, que podia privar o mundo de Rúbria e despedaçar seu espírito em farrapos. Tudo quanto soubera sobre Deus, todo o amor que lhe dera humildemente, com júbilo e exaltação, morria em cinzas amargas, espalhadas por um vento mortífero. Tinha rezado frequentemente. Rúbria não, pai, mas eu. Poupa Rúbria. E acreditava que Deus o ouviria e atenderia sua prece. Dizia consigo mesmo, desesperado: não acredito mais. Se Deus deixar que isso aconteça, então ele é mau. E não há nada senão o mal neste mundo, não há Deus. Se Rúbria tivesse morrido quando a doença se manifestara pela primeira vez, Lucano teria aceitado aquilo com a simplicidade e a tristeza de uma criança inocente, e teria rezado pela alma da menina. Amava-a agora como homem, com poder, intensidade e toda a aspiração e dedicação de sua alma. Como homem, acreditava de súbito que ela morreria completamente e estaria perdida para ele pela eternidade. Observando-o, Keptá viu o ódio violento e a agonia nos olhos do jovem, a amarga rebelião, a recusa. Disse alarmado: esqueceste, então, tudo quanto sabias, meu Lucano? Esqueceste a estrela, o amor, a compreensão? Perdeste teu devotamento a Deus e teu conhecimento dele? Lucano disse, através dos lábios ressecados: esqueci, sonhei como uma criança, agora estou no mundo dos homens. Então, como homem, deves aceitar. A revolta é para as crianças que não têm conhecimento, disse Keptá, tornando a suspirar. Levou a mão ao ombro rígido de Lucano, recordando-se de que os magos lhe haviam dito que o jovem deveria fazer sombria e solitária jornada até Deus. Ainda assim, desejava que Lucano não viajasse sozinho. Pensas ser o único a conhecer o infortúnio? Perguntou Keptá. O coração revolta-se contra a dor, pois isso é natural, mas tu conheceste mais do que a dor. Conheceste Deus. Ele é assim tão fácil de esquecer? Lucano ficou silencioso. Não repelir instantaneamente a dor é não ser humano, continuou Keptá com urgência na voz. Felicita-te por todos estes anos terem sido os teus, por não haver a tristeza roçado por ti, por teres tido o amor de teus pais e de Diodoro, de ter sido a tua vida serena e alegre, de teres amado Rúbria. Deus tem sido terno e amoroso para contigo, e apesar disso, exatamente quando Ele pede que compreendas, que tenhas fé, que no desespero e no temporal o aceites simplesmente, como o aceitaste ao sol radiante, e à beleza e ao riso, tu lhe voltas as costas com ódio e gritas em tua alma, não a Deus?
Que ele faça outro milagre, disse Lucano, respirando profundamente. Quepitá sacudiu a cabeça. Tu é que vais dispor o que ele deve fazer? E acrescentou, tenho sido teu professor. Tens estado comigo em meio a tantos fatos desagradáveis. Viste dor, sofrimento e morte. Ajoelhaste ao lado da enxerga de escravos moribundos e os consolaste. Com palavras de paz, amor e fé, dirigiste para Deus os pensamentos deles. Mas Deus não deve tocar-te, Ele não deve torcer teu coração. És então de tal forma sacrossanto que devas ser poupado ao fato comum a todos os outros homens? Ó egoísta! Ó homem de pouca fé! Lucano não respondeu. Seus olhos pareciam pedras azuis. Quepitá prosseguiu. Uma mulher é mais forte e mais sensata do que um homem. Dei a notícia a Aurélia, e ela aceitou-a com coragem e submissão. E acrescentou, nada disse a Diodoro, ele, como tu, não tem força. Lucano exclamou, como se pode ter força quando não há uma resposta para o infortúnio e para o sofrimento? Quepitá baixou os olhos pensativamente. Houve um homem chamado Jó que fez essa pergunta, e Deus lhe disse, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos do mundo? E Jó silenciou. Essa é uma resposta de sofista, falou Lucano. Ainda assim é uma resposta mais confortadora do que muitas outras. Lucano apertou as mãos contra os olhos e Quepitá contemplou-o compassivamente. Depois disse, alegra-te com as pequenas bênçãos. Era desejo de Diodoro que Rúbia te deixasse, dentro de 2 semanas, partindo para Roma. Agora a heróica senhora Aurélia o dissuadirá. Ela não quer que a filha morra tão longe do pai e de ti. Não pode ser tão nobre quanto uma mulher? Cusa surgiu no jardim. Aí estás, aluno velhaco, disse o professor grego. Queres evitar as lições, não é? Apressa-te, vagabundo. Lucano olhou com raiva para ele, mas Quepitá sorriu e tocou-lhe no braço. Meu bom Cusa, teu aluno está pronto. Eu acabo de completar a lição. Voltou-se para Lucano e indagou. Completei a lição? Lucano, porém, olhou para ele sombriamente e deixou Quepitá, que o acompanhou com os olhos, tomado de tristeza. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.